Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo referente a agente de combate às endemias, com questões inéditas e atualizadas. Prova realizada agora em setembro de 2024, banca Consulplan. Sem mais delongas, vamos às questões. No contexto de acidente loxoscélico, assinale quantas ampolas são necessárias para o tratamento de forma cutânea moderada nesse tipo de acidente. Alternativas A, 2, B, 4, C, 5 e D, 10. Pausem o vídeo, um tempinho para a resposta. Então, no acidente loxoscélico, na forma moderada cutânea, acertou a alternativa. Quem marcou a alternativa acertou a questão. Quem marcou a alternativa C. São necessárias 5 ampolas. Aqui tem um breve resumo. Se vocês quiserem pausar o vídeo, anotar. O acidente loxoscélico é causado, por aranhas conhecidas como aranha marrom ou aranha violino. Aqui tem a forma cutânea, que é a moderada, e a forma cutânea hemolítica, que é mais grave. A quantidade de ampolas são 5 ampolas na forma moderada e na forma grave 10 ampolas. E essa é a nomenclatura do antiveneno utilizado. Grave nomenclatura, está caindo nas provas, de agente de combate às endemias. Beleza? Próxima questão. Assinale a alternativa que também é conhecida como acidente por lagartas. Alternativa A, bilucismo. Alternativa B, procerismo. Alternativa C, erucismo. E alternativa D, cerucismo. Pausem o vídeo, respondam a questão. Acertou quem marcou a alternativa C, erucismo. O acidente causado pelo contato com as cerdas urticantes de lagartas é conhecido como erucismo. Próxima questão. Em que ano a vacina contra a dengue foi incorporada no SUS? A, 2023, B, 2020, C, 2021 ou D, 2022? Acertou quem marcou a alternativa A, 2023. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer a vacina contra a dengue no sistema público de saúde. Essa vacina foi aprovada para uso no país pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em março de 2023. Fechou? Então, março de 2023 foi incorporada ao SUS. Se estão perguntando data, logo vão começar a perguntar qual que é o público-alvo, enfim. Então, fiquem atentos. Próxima questão. Assinale em que ano foi criado o Programa de Profilaxia da Raiva, que implementou, entre outras ações, a vacinação antirrábica canina e felina em todo o território nacional. Alternativa A, 1959. Alternativa B, 1962. C, 1973. E D, 1981. Pausem o vídeo, respondam a questão. Provinha bem complexa da Consulpan, recente. Veja que perguntou muita data, nomenclatura, Vamos ficar atentos, dependendo do nível de maldade, digamos, entre aspas, da banca. Às vezes a gente estuda o conceito, quem deve tomar o soro antirrábico, enfim. E aí pergunta a data, algo que a gente não se atenta tanto. Acertou quem respondeu a alternativa C, 1973.
A vacinação de cães e gatos contra a raiva no Brasil começou em 1973 com o Programa Nacional de Profilaxia da Raiva, o PNPR, do Ministério da Saúde. A partir da década de 1980, as campanhas de vacinação foram intensificadas. Próxima questão. Assinale corretamente qual é a lei conhecida como Novo Marco do Saneamento Básico. A. 14.000/20, 14.022/20, 14.020/2020 e 14.026/2020. Pausem o vídeo, respondam a questão. Acertou quem marcou a alternativa D, 14.026 de 2020. A Lei 14.026 de 2020, também conhecida como Novo Marco Legal do Saneamento Básico, atualizou a Lei 11.445 de 2007 e trouxe algumas alterações na legislação sobre o saneamento básico. Próxima questão. Foi iniciada uma ampla consulta pública para a elaboração do Programa Nacional de Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, com base em 3 pilares. Assinale a alternativa corretamente, traz um desses pilares. Alternativa A, diretrizes, planejamento e formação de agentes comunitários de endemias. Alternativa B, gestão das populações de animais silvestres. Alternativa C, proteção e educação para deveres animais. E alternativa D, diretrizes, planejamento e formação de gestores. Pausem o vídeo, respondam a questão. Acertou quem marcou a alternativa D, diretrizes, planejamento e formação de gestores. O Programa Nacional de Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos é baseado em 3 pilares: diretrizes, planejamento e formação de gestores, que é a nossa alternativa correta, gestão das populações de cães e gatos, proteção e educação para direitos animais. Fiquem atentos ao Programa Nacional de Manejo Populacional Éticos de Cães e Gatos. Deem uma revisada, caiu muita questão a respeito desse programa, questões inéditas, que não tem no YouTube, reforcem o estudo. Próxima alternativa, próxima questão. A raiva é uma doença infecciosa viral aguda grave que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda, com letalidade de aproximadamente 100%. Assinale qual é o gênero e a família do vírus causador dessa doença. Quem está estudando para Consulplan aqui, ó, é interessante pegar também esse conceito, né? Ela própria dá o conceito aqui no caso da questão. Então, no sentido de conceito da raiva, aqui consideramos um conceito que ela pode cobrar, seja como alternativa, ou aqui no caso ela deu o conceito na pergunta, tá? Então é interessante. Infecciosa viral aguda grave, que acomete mamíferos, inclusive o homem, caracteriza como uma encefalite progressiva e aguda e com letalidade de aproximadamente 100%. Então, às vezes ele dá esse conceito, tira o raiva aqui, ó, e pergunta no que está se referindo. Então, ela está se referindo à raiva. Tá? No caso aqui, ela deu o conceito e perguntou o gênero e a família do vírus causador. Alternativas. Pausem o vídeo. Respondam a questão. Acertou a questão quem respondeu a alternativa C, gênero Lyssavirus e família Rhabdoviridae. O vírus da raiva pertence ao gênero Lyssavirus e à família Rhabdoviridae.
Próxima questão. No âmbito dos agravos ao homem pela ação de animais peçonhentos, assinale a alternativa correta. Alternativa um pouquinho longa, uma questão, né? Alternativa A. Apesar de muitos considerarem esses termos como sinônimos, existem distinções conceituais entre animais peçonhentos e venenosos. Ambos produzem toxinas em glândulas ou tecidos, mas animais peçonhentos armazenam essas substâncias para defesa contra predadores, enquanto os animais venenosos têm a capacidade adicional de injetá-las ativamente, seja em presas para predar ou em predadores para se defender. B. Para a injeção ativa das toxinas, os animais peçonhentos utilizam aparelhos inoculadores, como dentes especializados, ferrões, quelíceras, cerdas urticantes, esporões, dentre outros. Alternativa C. As toxinas, em qualidades relevantes, causam lesões filotópicas, doses dependentes a um organismo vivo, sendo denominados zootoxinas, quando produzida por animais, e convencionou-se a chamar de venenos as produzidas por animais venenosos, e peçonhas aquelas produzidas por animais peçonhentos. E a alternativa D. As funções desempenhadas por venenos e peçonhas estão relacionadas ao animal produtor. Pausem o vídeo, respondam a questão. Vou voltar um pouco aqui, para vocês conseguirem ler as alternativas. Estamos falando de agravos ao homem pela ação de animais peçonhentos. A alternativa correta está pedindo. A nomenclatura, a forma como está escrita, está exatamente como veio na prova. Acertou a questão quem respondeu a letra B. Para a injeção ativa das toxinas, os animais peçonhentos utilizam aparelhos inoculadores, como dentes especializados, ferrões, quíliceras, cerdas urticantes, esporões, dentre outros. Uma questão meio confusa aqui no sentido das alternativas, né? Mas aqui tem uma pegadinha. As toxinas em qualidades relevantes, né? Não é qualidades, é quantidade. Né? Então tem várias pegadinhas aqui no meio das alternativas e a B é a alternativa correta. Os animais peçonhentos utilizam aparelhos inoculadores para injetar toxinas, como dentes especializados, ferrões, quelíceras, cerdas urticantes e esporões. Próxima alternativa, a leishmaniose tegumentar é uma doença infecciosa não contagiosa que provoca úlceras na pele e mucosas. A doença é causada por protozoários do gênero Leishmania. No Brasil, há quantas espécies de leishmaniose envolvidas na ocorrência de casos dessa doença? Então, ela trouxe o conceito, que é interessante, né? Então, ela pode cortar aqui, é uma doença infecciosa não contagiosa que provoca úlceras na pele e mucosas. A doença é causada por protozoários do gênero Leishmania. E pergunta qual que é a doença. Tá? Ou até corta aqui, vem só até aqui. É uma doença infecciosa não contagiosa que provoca úlceras na pele e mucosas. Estamos nos referindo a pergunta, né? Aí traz aqui, leishmaniose tegumentar. Então é interessante pegar esses conceitos que vieram nessa prova, que com certeza é a forma que a banca está descrevendo aquela doença. Aqui no caso ele quer saber quantas espécies estão envolvidas na ocorrência do caso de leishmaniose tegumentar. Alternativas A, B, C e D. 4, 5, 6 ou 7. Às vezes a gente foca no conceito, esquece de ver esses detalhes. Então, prestem atenção que as bancas estão cobrando.
Respondo a questão. Acertou quem marcou a alternativa D, 7. No Brasil, há 7 espécies de leishmanias que estão envolvidas na ocorrência de casos de leishmaniose tegumentar, ALT. E aqui estão as 7. Dependendo do nível de maldade, pode ser carbanca, cobre. Né? Coloque lá no meio uma das espécies envolvidas, 2. Então, gravem esses termos. Perfeito? Próxima questão. A leishmaniose visceral é uma zoonose de evolução crônica com acometimento sistêmico. E se não tratada, pode levar a óbito de até 90% dos casos. E é transmitida ao homem pela picada de fêmeas do inseto vetor infectado. No Brasil, assinale qual é a principal espécie responsável pela transmissão dessa doença. Então, mais uma vez, ele traz o conceito. É interessante gravar esse conceito. E pergunta qual que é a principal espécie envolvida na transmissão da leishmaniose visceral. A, B, C e D. Aedes albopictus, Lutzomia longipalpis, Culex quinquefacitus e Anopheles gambiae. Acertou quem respondeu a alternativa B. A principal espécie de inseto responsável pela transmissão da leishmaniose visceral é o Phlebotominium Lutzomia longipalpis, popularmente conhecido como mosquito palha. Lembrando que são as fêmeas. Perfeito? Mais um simulado. Continuem acompanhando o canal. Deixe seu like para questões atuais, atualizadas. E vamos destrinchar tanto a prova de agente de combate às endemias, como agente de comunitário de saúde, provas recentes realizadas no ano de 2024. Perfeito? Um abraço para todos. Fiquem todos com Deus.